Atenção, seriadores, está começando mais um BDS Cast. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tom. Estamos aí para mais um BDS Cast e hoje com esse tema especialíssimo que é Ryan Murphy. Vocês já devem ter visto aí. E eu tô com dois membros aqui, na verdade um membro fixo do nosso time do podcast e um convidado muito especial hoje lá do fórum do BDS. Então primeiro eu chamo aqui o Wesley. E aí Wesley, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? E como nosso convidado hoje do fórum do BDS está aqui o Marcana, bem-vindo. Muito obrigado. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o Marcana e é um prazer estar aqui. Estou muito feliz de ter sido convidado para participar desse cast. Perfeito. Então, como a gente já antecipou, o nosso tema hoje é sobre Ryan Murphy. A gente vai falar sobre esse showrunner aí que há tantos anos já tem feito muitas produções aí que fizeram muito barulho no cenário das séries mundiais, né? E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre cada um das polêmicas que envolvem o Ryan Murphy e das séries que ele produziu. E a gente pode começar com os tópicos, então, Wesley. Qual seria o nosso primeiro tópico aí para falar do Ryan Murphy? Ok, então quem é Ryan Murphy, né? Esse gênio incompreendido Ryan Murphy. Ele é escritor, jornalista e produtor de cinema e televisão, né? Então, é mais conhecido aí pela televisão já. Ele já venceu 5 prêmios do Globo de Ouro, 7 Emmys, e é conhecido por escrever, produzir e dirigir séries bem famosas no mundo pop, né? Então é isso, o Ryan Murphy é isso. E agora a gente vai falar das suas séries, porque quem é Ryan Murphy a não ser suas séries, né? Então vamos começar falando por elas. Posso colocar mais algumas coisas aí, que você falou dos prêmios principais, né? Mas o Ryan Murphy, no total, tirando só os prêmios mais secundários e menores, ele já foi nomeado para 81 premiações no total, né? Incluindo essas que você falou. E ele ganhou 35 delas. Gênio incompreendido. Então, ele é um gênio incompreendido. Então, muitas dessas premiações foram bem específicas, né? Mas ele já ganhou muito mais do que só essas principais. Isso aí. Bom, pra gente começar a falar, então, das séries do Ryan Murphy, muita gente acha que a primeira dele foi Glee, mas antes dela nós tivemos 2 séries dele, né? Em 1999, nós tivemos Popular, que era da rede televisiva The WB, que era Warner Brothers, né? E a série era bem parecido com Glee, talvez, pela sinopse, assim, que eu não cheguei a ver, não sei se alguém viu, mas mostrava o mundo adolescente, falando sobre perdas, decisões, aprender com os erros, buscar sua identidade, valores e tal. Então, essa foi sua primeira série. Essa série teve 2 temporadas, né? Popular. Não foi tão popular, né? Olha, eu vi essa série, Wesley. Então pode falar melhor, porque eu não vi, eu não cheguei a ver. Eu vi, assim, Popular. Na verdade, eu era adolescente, ela chamava Popular e ela passava no SBT, acho que era sábado à tarde, mais ou menos. E depois foi para domingo de manhã. Mas, assim, ela tinha comercial no SBT e tudo, não era na madrugada, não. Então, assim, ela chegou a ficar um pouquinho popular. Mas era falar sobre que foi o quê? a série mais assistida do SBT. Olha, Popular... Conta melhor pra gente. Conto, olha, tinha várias coisas parecidas com Glee. Ela focava bastante em quem não era popular na escola. Então era uma série de high school mesmo, mas eles focavam bastante em quem não era popular e a trama toda envolvia 2 irmãs que, na verdade, elas não eram irmãs, tá? Tinham dois ali, tinha um casal que os dois estavam saindo de um divórcio. Eles começaram a namorar e tal, e as filhas estavam na mesma escola, só que elas se odiavam. E esse casal, depois que foram para casa deles e tal, oficializaram a relação, elas tiveram que viver juntas. Então a série falava sobre a dinâmica das duas, e daí tinha os amigos, né, dos dois lados, que tinha a loirinha mais bonita da escola, popular, que tinha sempre aquele clichêzão que a gente vê, né, que tem as mais bonitas da escola, que tem o melhor carro. Sim. E do outro lado tinha a Sam, que ela era, assim, totalmente meio skatista, meio alternativa, e tinha os amigos dela que não eram popular. Então a série falava desses dois lados aí. E pra quem não viu, é difícil de achar. Eu tentei achar por anos, porque eu nunca terminei de ver tudo, né? Eu via pelo SBT.
Mas a série é bem legal. Acho que se o pessoal de hoje visse, acho que ficariam surpresos, eu acho, com a qualidade. Tom querendo fazer eu assistir mais uma série do Ryan Murphy. Obrigado, Tom. Essa eu vou passar. Olha, não é muito difícil querer ver uma série dele, né? Então, e o Tom ainda vendeu o peixe aí de uma série bem antiga, né, dele. Assim, não que quem nasceu em 99 seja tão velho assim, né? Porque eu sou de 97. Enfim. Eu sou de 96. Mas tá aí. Pois é. Tá aí, Popular, né? Então foi a primeira série que Ryan Murphy colocou na TV para o povo assistir. Chocado que passou no SBT, porque eu nem sabia. Achei que nem tinha ficado tão popular assim. Inclusive, tinha muita gente do elenco ali que até hoje estão fazendo série, estão fazendo filme. Então, a gente pode até, já não sei se eu tô adiantando já, mas o Ryan Murphy também revelou muita gente, né, com as séries dele. Muita gente que começaram lá em Popular, ainda estão aí em Hollywood. É, muito legal. Se não fosse pelo programa, eu nunca teria ouvido falar dessa dele. Nunca. Real, nunca ouvi falar. Eu pesquisei aqui e a Leslie Grossman, que faz American Horror Story hoje em dia, foi uma das que surgiram ali em Popular, né? Ela fazia personagem de Mary Cherry, aqui de acordo com a Wikipedia, né? Mas muito legal saber disso, não sabia. Agora deu mais vontade ainda de ver. Ela começou lá. Muito legal, muito legal. Agora a gente vai falar de Nip Tuck. Para quem assistia no SBT, estética, né? Antes de Glee foi uma das séries mais famosas do Ryan, eu acho. Que falava sobre o mundo da estética, né? Das cirurgias plásticas. Foi uma série muito polêmica para a época, porque foi lá em 2003 que passou, e a série já falava sobre temas como incesto, estupro, homossexualidade, a mudança de sexo, pornografia e vários assuntos assim bem pesados, né? Ainda mais para a época que a gente tá falando ali de 2003. Caramba, também nunca tinha ouvido falar dessa. Nip Tuck eu já tinha ouvido falar, nunca cheguei a assistir. Nip Tuck durou 6 temporadas, então assim, foi uma série que durou bastante tempo aí também. E eu nunca assisti, acho que Marcan também nunca assistiu. Você, Tom? Eu não cheguei a ver tudo, não, mas eu lembro muito bem de Nip Tuck. Eu lembro quando passava dos comerciais na TV a cabo, acho que passava no Sony até. Mas eu não assisti tudo, não. Assisti alguns episódios. E é isso que você falou. Nip Tuck era bem polêmica, era do FX. Então ela tinha um pouco mais de liberdade, tinha muita cena de sexo, violência. E o tema é meio polêmico, né? Porque envolvia muita coisa. Tinha personagens ali que queriam a beleza a qualquer custo. E a gente sabe que geralmente pessoas com muito dinheiro que procuram cirurgia plástica. Então a série trazia uma problemática toda em cima desse submundo aí da cirurgia. Era um tema interessante. E como tinha esse barulho todo, o Ryan Murphy ficou ainda mais conhecido, né? Depois desse projeto, o FX ficou até animado em desenvolver mais coisas com o Ryan. Olhando aqui, olhando as fotos aqui da série, eu até reconheci que um dos protagonistas é o pai da Lois Lane em Superman Lois. Ah, não sabia. Massa também. Ele é o pai dela na série. Eu não sabia disso. Eu não sabia. Eu nunca cheguei a ver nada de Nip Tuck, além de imagens e tal, de fotos das capas das temporadas, dos pôsteres das temporadas. Olhando o pôster aqui, eu digo que eu nunca ouvi falar, mas eu não me surpreenderia se eu lembrasse que eu já devo ter visto propaganda na época da Sony. Eu também fui uma pessoa que consumiu muito a época da Sony. 2003 a gente era muito novo. Por aí, né? por aí. Mas a série terminou em 2010, então em 2010 a gente já tava mais ou menos assim, encaminhando para fim da infância. Por aí. Mas é isso, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que a gente já falou bem, acho que só causou muito, né? E pelo menos assim, eu que acompanhei mais ou menos, né? Não assisti a série toda, mas estava ali, acompanhava o hype que tinha na época. Foi o grande, acho que foi um divisor de águas pro Ryan, porque a FX viu ali muito talento, né? Durou muito tempo. Mas considerando a época dessas duas séries, você que acho que já assistiu a maioria dessas duas, Tom, você sabe dizer se pra época a questão de representatividade já era algo presente nas séries dele? Não era muito, não. Tanto que a gente pode ver pelas fotos do cast, né, de Nip Tuck. Ele não tinha representatividade, ele era todo mundo branco. Mas trazia os temas, né? Eu tô vendo aqui. Então ele ainda não tava nessa vibe, não. Mas tinha
a representatividade ali. Tinha personagens aqui, os pacientes que eram homossexuais, mas acho que tudo limitado, né? A gente também não pode culpar o Ryan, de repente, por não colocar tudo, porque era uma época diferente, as emissoras barram muita coisa, né? Então acho que ele fez o que ele podia ali como que ele é ativista, né? O Ryan também é um ativista. Então ele fez o que ele podia para a época. Ele como uma pessoa LGBT, né? Então eu acho que era muito importante, eu acho que sempre foi muito importante pro Ryan, mesmo que ele não pudesse mostrar explicitamente em 99 ou 2003, eu acho que sempre foi muito importante para ele mostrar essa representatividade, né, dos LGBTQIA+, e tal. Mas é isso. Então, passamos agora, 6 anos depois, né, que Nip Tuck começou ali, passamos então para o ápice da carreira de Ryan Murphy. Que é a queridíssima, maravilhosa, não ousem falar mal, se falar mal vão ser banidos deste podcast, Glee. Maravilhosa e amaldiçoada. Glee, sim. Pense na série que eu tenho uma história de vida, meu Deus. Eu acho que muita gente do público, muito do público de Glee, tem uma história muito, assim, íntima com a série, de ódio, amor e ódio, às vezes, também. Mas eu acho que Glee foi uma série, assim, que mudou vidas, sabe? Com certeza. Então... Com certeza. Pra época da série, foi algo surpreendente, assim. Eu lembro que na minha época de ensino médio, eu lembro até hoje do impacto que foi. Eu lembro que na época eu não conseguia assistir, porque aquela coisa era outra época, né? Não tinha streaming. Sim. E era mais difícil eu ter acesso à TV a cabo, enfim, pais e tudo mais. E eu lembro até hoje do impacto que teve o primeiro beijo Klein, entre o Kurt e o Blaine. Eu lembro que assim... foi algo muito wow, que eu lembro que as minhas amigas estavam comentando, e isso me fez ficar muito curioso, mas ao mesmo tempo, na época, eu sabia que eu não podia, digamos assim, assistir abertamente em casa, porque eu sabia que era proibido, entendeu? Foi algo que impactou muito, assim. Eu lembro demais, mesmo eu não tendo assistido na época. Pois é. Eu acho que a gente não precisa nem falar sobre, tipo, Glee, sinopse e tal, porque eu acho que todo mundo já ouviu falar de Glee, já viu alguma coisa de Glee, já viu um clipe, uma música de Glee, porque realmente foi, assim, uma febre, né, na época. Já escutou alguma música de Glee, né? Exatamente. Glee foi o que me tornou fã de muitas coisas que eu sou fã hoje em dia, principalmente de musicais, porque ele me apresentou... Com certeza. Né, ele me apresentou todo aquele mundo dos musicais, e foi assim, é uma série muito especial para mim. Eu sei que tem seus defeitos, milhares de defeitos, como muitas séries têm defeitos, gente, mas não deixam de ser especial no coração das pessoas, né? Então, alguém quer falar mais alguma coisa de Glee? Porque eu tô até sem palavras aqui. Meu momento. Então, com Glee, inclusive por conta de Glee, eu tenho uma relação de amor e ódio, certo? Mas na questão musical, como você falou, Glee pra mim marcou tanto nessa questão musical, do jeito como o Ryan produzia os covers, as performances, tudo, meio que definiu uma certa barra pra mim em relação a séries musicais atualmente. Entendi. Porque eu achava uma coisa... esse biscoito eu vou ter que dar pro Ryan. Ele sabe produzir musical muito bem. Ele sabe coordenar um musical. Isso eu realmente tenho que dar esse mérito pra ele. Então, por conta de Glee, eu acabo colocando muitas expectativas em séries musicais atualmente, que eu espero que sejam muito bem produzidas e tal, que seja aquela coisa grandiosa, e nem sempre é o caso, entendeu? Como, por exemplo, o caso de Zoe Extraordinary Playlist. Tipo, eu amo, mas tinha muita performance ali que eu ficava, cara, se essa performance estivesse na mão do Ryan, ele saberia fazer isso ficar grandioso, sabe? Sim. Então, Glee meio que colocou essa barra muito alta pra mim em relação a produções musicais depois. E isso 12 anos depois da sua estreia, né? Isso. Glee até hoje, você vai em séries musicais, o povo tá assim, comentando Glee ou falando sobre alguma coisa relacionada a Glee, porque virou alguma coisa, tipo assim, todo mundo começa hoje em dia uma série musical pensando com Glee no pensamento já, eu acho, sabe? Todo mundo já vai com principalmente com
eu tenho muito disso. Não sei você, mas eu tenho muito disso. Principalmente com artistas que surgem atualmente. Tem muita música que eu amo que eu fico, cara, Sim. essa música daria um cover maravilhoso em Glee. Nossa. Tipo, a Dua Lipa, por exemplo. Eu sou doido pra ver um cover de Glee. Sim. Que fã de Glee não pensa isso até hoje, né? Cara, Tem muito nossa, disso. poxa, seria muito legal o Glee fazendo um cover dessa música. Na época que eu tava viciado em Glee, eu não ouvia nada além de Glee. Meu celular só tinha Glee. Eu baixava as músicas e ficava ouvindo o dia inteiro. Também. Devo grande parte de saber inglês, assim, porque eu ficava tentando cantar as músicas iguaizinhos, então eu ficava, assim, acompanhando, tentando saber. Eu acho que foi uma das primeiras séries que eu assisti episódio com legenda em inglês, porque eu não tava aguentando esperar sair a legenda em português. Baixei correndo, assisti com legenda em inglês, sem saber nada direito, mas estava lá, acompanhando firme e forte, até a última temporada. Sim. Nossa, eu fui até o final também. Acho que Glee, pra mim, que eu sou seriador já faz um tempinho, foi a primeira série musical que eu vi, porque até então eu não... Claro que com certeza já teve, né, antes de Glee estrear, mas foi a primeira que eu assisti, porque eu não gostava de filme musical antigamente, que mudou totalmente, mas Glee foi a primeira, talvez foi o meu início ali de gostar de abrir os meus olhos para as produções musicais, né? Que eu achava estranho, assim, mas as músicas se encaixavam muito bem no episódio, mas na situação. Musical era uma coisa muito americana, né? Assim, eles têm essa coisa com o musical. Tanto é que toda série praticamente tem um episódio musical, não importa que tipo de série é. Sim. Então, assim, eu acho que Glee conseguiu alcançar lugares onde os musicais eram coisas, assim, raras e poucas pessoas conheciam, e Glee trouxe isso, né, no Brasil, espalhou isso no Brasil, né? Eu creio que grande maioria dos fãs de musicais hoje em dia, se você for lá na Broadway Meme, né, que é uma página famosíssima de musicais no Twitter, você vai achar todo dia algum fã de Glee falando alguma coisa de Glee. Hoje mesmo tava falando da Lea Michele, porque saiu a atriz que vai fazer a Fanny Brice no revival de Funny Girl na Broadway, e aí, claro que citaram a Lea Michele, né, porque a Rachel era um personagem que era fascinado pela Fanny Brice e tal, mas eu acho que... Cara, eu nunca me canso dos memes da Lea não saber ler, sério, eu morro com esse Eu não meme. entendo. Eu sempre vou rir desse meme. Então, esse meme da Lea surgiu meio que, entre aspas, uma teoria é um vídeo de acho que 2, 3 pessoas no vídeo, fazendo uma teoria super mirabolante de que a Lea não sabe ler. Não sabia ler nem escrever. Aí isso pegou pra meme. Aí virou um meme que, tipo, tá consolidado até hoje. Então tudo relacionado a Lea, que faz essa piada dela não saber ler, cara, morro. Eu vi muito eu hoje. Começo a rir toda vez. Assim, não é defendendo a Lea, porque eu sei que ela fez muita cagada também, né? Mas na época do falecimento da Naya, eu acho que o povo pegou muito pesado com ela, né? Foi uma coisa muito doida, porque as pessoas começaram a culpar ela, porque elas tinham uma rivalidade, tanto os personagens como na vida real, né? Existia essa rivalidade das atrizes aí. Sim. Na verdade, dali com o elenco inteiro, praticamente, né? Mas não é passando... Mas uma coisa não teve nada a ver com a outra, é isso que eu achei absurdo. Exatamente, É tipo assim, gente, a morte de alguém supera qualquer coisa, qualquer intriga que você teve com ela na vida, entendeu? Não é momento de você falar, foi culpa sua. Porque imagina se ela tivesse, tipo, sei lá, se matado. E aí as pessoas começassem a culpar ali, seria terrível também, né? Então, enfim. Glee, inclusive, teve impacto não só para o público, mas eu lembro também que Glee teve impacto para o meio artístico em si. Sim. Eu lembro que, tipo, eu diria, nas 3 primeiras temporadas, muito artista foi descoberto por conta dos covers de Glee. Teve muito artista que acabou recebendo um holofote porque conseguiu ter a sua música gravada na série. E eu não lembro quem falou, mas eu lembro que alguma artista, acho que era alguma atriz, alguma cantora, não lembro quem agora. E ela comentou que se você é um cantor, uma cantora que conseguisse ter o seu cover em Glee, já era meio que um passo pro sucesso, porque você ia ter uma visibilidade muito maior. As pessoas, às vezes, iam procurar a música original. Aí você acaba sendo descoberto. Teve esse período que... No auge que Glee fez muito sucesso. E não mentiu, porque eu conheci muitos artistas graças a Glee. Muitos mesmo. Também.
também. Eu ouvia o cover e falava, nossa, de quem que é? Eu ia ver, eu falava, nossa, fulano, quem que é esse? Nunca ouvi falar. Mas começou a fazer sucesso, tava fazendo sucesso, Glee foi lá, fez cover. E aí eu conheci, graças a Glee. Na verdade, Glee fez músicas que já estavam adormecidas no Spotify, por exemplo, tipo, ressuscitaram depois que estavam nos episódios, né? Glee era o TikTok de 2009, né? Porque o TikTok tá fazendo esse mesmo papel agora, de ressuscitar músicas antigas. Sim, Glee tinha esse papel em 2009 lá pra gente. Uma outra coisa que eu ia falar, que eu não lembro de ter visto até eu ter visto Glee, quando começou na primeira temporada, foi ter um personagem que tinha deficiência, né? Ele usava cadeira de rodas ali. É uma coisa que até aquele momento eu não tinha visto, não era muito comum da gente ver numa série. A gente vê que em Glee Ryan prezou muito em fazer algo que bem representativo, né? Dos losers, né? Incluiu todas as minorias. Tentou incluir a maioria de minorias, né? Então, a gente tem gay, a gente tem bissexual, a gente tem lésbica, a gente tem cadeirante, a gente tem um asiático, uma asiática, a gente tem, o que mais? Uma mulher negra e gorda, a gente tem uma judia, né, que a Rachel era judia. E aí a gente tinha o Finn, que era totalmente contrário deles, porque o Finn era jogador de futebol, né, e tal, ele era popular. E a gente tinha também a Queen, que era popular também, que era a típica loirinha popular, cheerleader, né. Maravilhosa, amo. Sim, então... Eu te amo. Eu acho que em Glee, o Ryan tentou fazer meio que igual o Tom falou em Popular, né? Trazer um pouco desses dois mundos e misturar eles ali e falar, vamos ver o que vira se a gente juntar esses dois mundos e com um papel, assim, um pano de fundo. Pano de fundo não, né? Porque Glee girava em torno das músicas. Mas juntava esses dois mundos com a música, sabe? Unindo com a música. Então foi muito massa. Sobre aquela coisa, Glee às vezes merecia até um episódio especial, porque eu tenho tanta coisa pra falar de Glee, mas o Ryan tem outras coisas também. Então... eu quero fazer ainda também um episódio especial de Glee. Porque, cara, Glee tem tanto pano pra manga, pra tanto assunto ser debatido em cima dessa série, que não daria pra caber nesse polêmico, episódio. Tem assuntos bons, coisas boas da série, coisas ruins da série. Então é muita coisa pra conversar. Tem. Fica o aviso, por favor, me chama. Eu vou amar. Ok, anotado aqui. Então, partimos agora lá para 2011 com mais um ícone da carreira de Ryan Murphy, que é a nossa querida, maravilhosa série de terror, American Horror Story. Que série, gente. Pode ser que hoje em dia ela não esteja mais daquele jeito, né? Mas a primeira e a segunda temporada, pra mim, foram, assim... Eu acho que eu quase não via série de terror na TV. E aí, quando eu vi que ia sair essa, eu acho que eu nem sabia que era dele na época que eu fui pegar pra ver. E eu falei, nossa, série de terror, tô dentro. Porque eu sempre gostei muito de filme de terror. E eu tava tipo assim, nossa, preciso de uma série de terror, cadê? E aí, achei American Horror Story. E... eu acho que tem duas coisas que eu queria falar logo de cara. Fala. Primeiro, as aberturas de American Horror Story que me deixam... Eu realmente ficava com medo das aberturas. Eu já cheguei a pular a abertura por conta ali, acho que a segunda e terceira temporada era muito assustador, muito mesmo. E eu acho que a minha relação com a American Horror Story é muito assim, às vezes eu fico assim, por que eu ainda estou assistindo essa temporada? Por que eu tô vendo esse episódio? Eu acho que é a grande vantagem da série ser antológica. É você, tipo assim, comecei essa temporada, nossa, achei horrível, não quero ver, mas a próxima, quem sabe, eu vejo, entendeu? Então, American Horror Story... E veio numa época que, tipo assim, eu não lembro de ver muita série antológica na época, né? Então, era uma coisa muito nova, pra mim, pelo menos, na época. Era uma coisa nova, cada temporada uma história diferente e tal, então eu fiquei muito animado com isso. Eu não lembro de ter algo parecido assim naquela época que American Horror Story estreou. Pois é. Eu acho que American Horror Story meio que preencheu uma coisa que na época também que começou, né, não tinha muito. Acho que as pessoas parece que o Ryan meio que ouviu ali o que as pessoas estavam pedindo, ou que de repente as pessoas já estavam cansadas de ver, e veio com essa ideia, né. Eu tava pesquisando pra gente falar aqui no podcast, a American Horror Story, ela já começou com uma parceria de sucesso, né? Porque se a gente olhar nos créditos da série, a gente vê que era uma parceria do Ryan Murphy com o Brad Falchuk. Ele tá lá desde o começo. A mesma parceria de Glee, né? Ele e o Brad, eles são bem, assim, estão praticamente sempre andando juntos. Esses dois vivem grudados.
Eles nunca se desgrudam. Sim. E eles colocaram, eles sabem trabalhar muito bem juntos, né? E pegaram essa temática de horror ali, no geral, né? E fizeram muito bem. Então, eu acho que American Horror Story realmente cumpriu esse papel de colocar uma coisa que não estava na TV, e é tão importante, tão necessário, né, para o público gosta tanto de ver, que tá aí até hoje, ganhou já spin-off, e não só o spin-off de American Horror Story, mas virou aqueles American alguma coisa, né? A gente tem a Crime Story. Então, o público ainda tá dando maior moral para o Ryan Murphy. Então, a FX percebeu e estão explorando aí até hoje. Mas, assim, eu acho que o que faz a gente ficar meio grudado, assim, em American Horror Story é ela ser antológica. Porque a gente fica assim, essa temporada vai ser boa ou vai ser uma bomba? Vou assistir pra ver, né? Nem isso me prendeu. Sério? Não, porque quando eu olho pra trás, assim, no meu histórico de séries, e quando eu vejo American Horror Story, e parando pra pensar hoje em dia, eu acredito muito que eu comecei a série mais por conta do hype alheio do que por vontade própria. Então, óbvio, não vou tirar o mérito, por exemplo, a Zyla. Eu acho ela maravilhosa. Até hoje eu acho, tipo, a melhor temporada que o Ryan fez, assim, de disparado. A primeira eu acho ok, não acho ruim, acho ok. A segunda eu acho fenomenal. A de Coven eu acho farofona. Não acho maravilhosa, mas eu acho uma farofa boa de assistir. Mas, com o passar dos anos, eu fui tendo uma preguiça, assim, porque eu fui percebendo que eu tava assistindo mais por conta do hype alheio, ou seja, por conta das outras pessoas, do que por vontade própria. Tanto é que eu lembro que eu larguei definitivamente na temporada da Gaga, de Hotel. A quinta. Que realmente eu olhei assim, eu fiquei tipo, realmente não é pra mim, não me faz falta, não faz falta na minha grade. E fico por aqui, e inclusive não me arrependo, não pretendo voltar, porque pra mim... Você perdeu a melhor temporada, que foi o Roanoke, a sexta. Mas assim, eu entendo que... Pois é. Talvez não é seu estilo. A minha amiga, ela comentou. Porque o meu problema... Pronto, eu vou usar American Horror Story como exemplo para um dos meus problemas com o Ryan. O Ryan, ele é muito bom em criar histórias. Ele é muito bom em criar um universo, criar uma história. O grande problema, o maior defeito que ele tem como produtor, ele não sabe continuar, ele não sabe desenvolver, ele não sabe continuar uma história. Isso sempre me incomodou. Isso sempre ficou muito evidente pra mim em American Horror Story. As temporadas, tipo, por exemplo, a do circo. Pra mim começou muito bem, mas eu lembro que o negócio foi desandando de uma maneira que, cara, é muito ruim. Muito ruim. Isso sempre me incomodou no Ryan, que eu sei que ele vai começar muito bem, mas ao longo da temporada ou ao longo da série, ele vai desandar. Eu já meio que assisto esperando ele desandar em algum momento, porque ele não sabe trabalhar a continuidade de maneira que funcione, entendeu? Só uma curiosidade, assim, nada a ver com o que você estava falando, mas relacionado ao American Horror Story, é que lá em 2008, o Ryan teve um piloto negado pelo FX, né, que chamava Pretty Handsome, que quem era protagonizado por Joseph Fiennes, né, que era sobre um homem que se descobria trans, e ele era casado, ele tinha 2 filhos, e ele tinha que sair como uma mulher trans, né, ele tinha que falar para a família. E o que tem a ver, né, é que essa série foi rejeitada, foi lá em 2008, e nomes que já tinham na série: Jonathan Groff, né, ou Groff, o nosso querido Jesse de Glee, e Sarah Paulson, lá em 2008. Caramba! Então, assim, Sarah Paulson já estava acompanhando o Ryan em 2008, né, já estava num projeto dele aí para sair, e o Jonathan Groff também. O Jonathan Groff antes de Glee e a Sarah Paulson uns 3 anos antes de American Horror Story. E olha que na primeira temporada de American Horror Story ela nem aparece muito assim também, né? Sarah Paulson presa no porão do Ryan desde 2008. Sim. O que vocês estavam falando aí sobre o impacto no mundo das celebridades, dos atores, enfim, né? O American Horror Story também trouxe muita coisa, muitas pessoas, na verdade. A própria Sarah Paulson, a Jessica Lange, que foi destaque, né? Ele trouxe até a Kathy Bates, a Lady Gaga começou atuando com a série dele. Então, várias pessoas ali se envolveram ou retornaram para o mundo da TV por conta do Ryan também, né? Sim, Jessica Lange eu acho que é um dos nomes assim, que a gente mais lembra, porque muita gente hoje em dia não conhecia Jessica Lange pela carreira que ela teve antes de American Horror Story.
Mas ela foi uma das principais atrizes de um filme do King Kong, bem antigo, ela era bem novinha. Ela tinha uma carreira, assim, bem grande e tal, mas eu acho que ela acabou caindo um pouco no esquecimento, e o Ryan foi lá e resgatou, né, a mulher lá, tirou do poço, falou, vem cá, vem protagonizar umas histórias de horror aqui. Mas é muito massa. O Ryan, ele tem muito disso, né, de resgatar atrizes idosas para as produções dele. É um dos temas de uma das séries que a gente vai falar, né, que é Field, que é esse tema, né, das atrizes, mulheres que caíram no esquecimento porque envelheceram, enquanto que homens não. Mas não vamos entrar nesse assunto agora. Mas, ó, mais uma curiosidade aqui, ó. Lá em 2002, um outro piloto do Ryan foi negado, né? Ele chamava Saint Sass. Em 2002, e um dos nomes que já tinha no elenco, Amber Riley, nossa Mercedes de Glee, né? Então lá em 2002 ela já estava também ali com o Ryan, né? Já pronta para fazer alguma coisa com ele. Mas o piloto acabou não indo para frente. Enfim, passou a curiosidade, vamos para The New Normal, que eu acho que foi uma das séries assim mais flopadas, entre aspas, do Ryan, porque ficou bem famosa na época, mas acabou sendo cancelada depois de uma temporada de 22 episódios. Então, lá em 2012, nós temos The New Normal, né, que tinha um casal LGBT, né, que era o Andrew Reynolds e o Justin Bartha, que Andrew Reynolds, inclusive, um nome grande da Broadway, né, e das séries de comédia também. Então, The New Normal falava sobre um casal LGBT e que estavam querendo um filho, e aí tinha uma moça que servia de barriga de aluguel e tal, na época. Na época eu tentei assistir essa série, acho que eu assisti o primeiro episódio. Acabou que não fui pra frente, não continuei assistindo, porque eu acho que já tinha sido cancelada, aí eu acabei desistindo, porque sou desse, né? Pra que eu vou ver uma coisa cancelada? Mas enfim. E eu lembro que ficou bem famosinha na época a série, assim. Porque era 2012, eu acho que ainda era meio polêmico ter casal LGBT e tal, né? Então, Ryan sempre fazendo as séries ficarem na boca do povo por causa de tabus, né? Mas vocês assistiram a série? O que vocês acharam? Se vocês Eu nunca vi essa. Sério? Você nunca nem ouviu falar dela? Não. Então, eu nunca assisti The New Normal, mas o que aconteceu? The New Normal, eu lembro que pegava muito no Tumblr, porque aparentemente na série, o Ryan usava muito essa série pra falar mal da galera de outras séries dele. Ele tinha uma coisa muito de falar mal de quem ele não gostava. Por exemplo, tanto é que eu via GIFs de cenas específicas de algum personagem falando mal, tipo, aí você via que era algo... Jogando um shade. Era jogando um shade, que você sabia que era o Ryan escrevendo aquele roteiro. Glee tinha muito disso também. Tanto é que uma coisa que eu tenho raiva é que por conta dessa coisa dele não gostar de algum artista, de alguma pessoa, principalmente artista, e isso acabava impedindo, por exemplo, no meu caso, voltando a Glee muito rápido, era de que, por exemplo, eu queria ouvir mais músicas da Taylor Swift e da Miley. Só que por conta dele, ele tinha ranço das duas. Mas a Miley falou mal de Glee. A Miley falou umas merdas sobre Glee na época. Tanto é que na época, aquele episódio da Faringite, que a Rachel perde a voz, ela perde a voz cantando The Camp, se eu não me engano, da Miley. Então, eu achei genial. Mas, por exemplo, ele nunca gostou da Taylor. E tanto é que só tem uma música da Taylor a série toda. E eu amo a Taylor, eu sempre quis ter escutado mais músicas da Taylor na época da série. Mas só que eu sabia que ele não gostava, aí isso impedia dele colocar músicas na série. Isso, inclusive, eu lembro que acho que em The New Normal também, ele coloca muita fala deles nos personagens, falando mal da Taylor. Até da própria, às vezes, até do próprio elenco de Glee ele falava mal. Se eu não me engano, eu lembro que tinha cenas assim. Mas eu assisti, de acompanhar a série, eu nunca assisti, mas eu sempre soube que tinha esses momentos da série de falar mal de outras pessoas ou outras produções que ele mesmo fazia. Eu acho isso ótimo, é autocrítica. Pois então, vamos seguir em frente aqui agora, né? The New Normal foi uma série bem pequena, e foi pela NBC, então ele saiu um pouco da Fox ali, tentou com a NBC, não deu certo e acabou, e voltou pra Fox, né? Falou, quer saber, eu vou ficar com a Fox. E aí, em 2015, né, 3 anos depois dele tentar The New Normal, surge
o ícone incompreendido Scream Queens. Que trouxe aí de volta, né, Curtis Lee James, né, que fez a saga Halloween. A gente tinha a Ariana Grande, que teve uma das melhores mortes em série de TV que eu já vi. Porque Scream Queens era pra ser trash, era pra ser ruim. Eu acho que foi pra meio exaltar esse terror meio escrachado mesmo. Terror slasher. Esse terror slasher com uma coisa bem escrachada mesmo, uma coisa porque não era pra você ficar com medo, era pra você ficar rindo, com vergonha alheia e tal. Tanto é que a morte da Ariana Grande, que eu falei, é uma das melhores pra mim, é uma coisa tosca, ridícula, mas é maravilhosa. Por ser isso, porque era a intenção, sabe? Então, eu gostava muito de Scream Queens, apesar de não ter terminado a segunda temporada. Na época, eu atrasei, acabei decidindo largar. Eu larguei na segunda. Mas a gente tinha vários nomes de peso. John Stamos, Curtis Lee James, tinha a Emma Roberts. Nick Jonas. Teve Nick Jonas. Então, foi o Ryan Murphy falando assim, né? Esfregando a cara do povo. Olha aqui, ó, meus contatos que eu já tenho aqui, né? Porque foi muita gente, assim, conhecida. Sim, Scream Queens, assim, não foi uma série que me marcou. Eu lembro que eu gostei da primeira temporada, mas eu olhando pra trás, eu acho que teria sido melhor se ela tivesse sido minissérie, porque eu lembro que eu não lembro do plot, mas eu lembro que quando eu comecei a segunda temporada, tava muito, cara, isso tá muito ruim. Não consegui continuar, porque tava, tipo, ruim até para os meus parâmetros de ruim. E olha que eu gosto de uma farofa ruim. Gente, eu falei o nome errado, é Jamie Lee Curtis, tá? Por isso que eu tava com dificuldade pra falar toda hora Curtis Lee James. Mas é Jamie Lee Curtis, né? Que é famosa de Halloween. Famosinha. Eu não sei se ela ainda tava, assim, tendo algumas coisas pra fazer, se tava fazendo filmes e tal, mas acho que foi a primeira vez que eu vi ela em uma série de TV, né? Então, é isso. Sobre Scream Queens, tenho isso a dizer. Scream Queens não foi algo que eu lembro e fico, ai meu Deus, série maravilhosa. Foi divertida pra época, mas assim, hoje em dia, quando eu olho pra ela, não me faz falta. Inclusive, eu não sei se foi esse ano ou ano passado, o Ryan tava querendo fazer um revival de Scream Queens. Eu li a notícia e fiquei, melhor não. Deixa essa morrer aí. Tá ok. Não, por mim tinha feito... É porque na época tinha rolado, né, alguns boatos de que ela seria antológica, né, igual a American Horror Story, mas que ela era de terror, mas mais puxada pra comédia. Aí falaram que seria antologia. Por mim, se tivesse sido uma antologia que mudasse todos os personagens, teria ficado melhor, porque eles fizeram uma segunda temporada meio antológica, mas mantendo os personagens... Então, meio que bagunçou. Não, poderia ter sido muito melhor se fosse antológico. Sim. Acho que muito até melhor. Hoje, provavelmente até hoje estaria aí mesmo estando ruim ou não, se tivesse sido antológica mesmo. Pronto, eu lembrei aqui, acho que um dos pontos positivos de Scream Queens na época, que eu gostei muito, foi a própria Lia. Por mais que ela seja escrota e tal, eu secretamente, assim, o meu guilty pleasure, eu gostar da Lia como atriz. Então eu lembro que, pra mim, eu gostei muito da Lia atuando em algo super diferente do que ela já tinha feito. Foi aqueles anos todos em Glee. Então, ver ela sendo... Vai ser spoiler agora, e quem não quiser que lute. Mas ela como uma assassina psicopata foi muito interessante. Eu gostei muito disso na época. Foi muito legal. E o Ryan trouxe também aquela coisa do Scream Queens, que é muito maravilhoso, era aquela coisa do Heather, né, que em Heathers tinha, que todas as meninas do grupinho de Heathers se chamavam de Heathers, e se eu não me engano tem algum outro filme que também tem isso. Não é Meninas Malvadas? Sim, que elas falam que é a Chanel número 1, Chanel número 2, né? Chanel número 1, 2, Lembro. E foi em Scream Queens que Billie Lourd também apareceu, né, e depois ela foi fazer American Horror Story também. Que é muito massa também. Eu gosto muito da atriz, da Billie Lourd. Gosto dela também. Então, Scream Queen serviu para alguns propósitos aí também, tá vendo? Não foi uma série flopada. Já serviu farofa e serviu. Mas será que foi a última série de comédia do Ryan? Então, será que foi despedida da fase de comédia do Ryan? Porque depois não teve projeto de comédia, teve? Pior que não, né? Acho que não. Mas assim, o Ryan, ele vamos lá. Até onde a gente já viu, ele já foi pra a High School,
A gente já foi pra estética, né? Sobre estética. A gente já foi pra musical, horror, comédia. Uma comédia misturada com horror. E aí, agora, depois a gente vem com American Crime Story, que é sobre crimes, né? Sobre julgamentos de crimes e tal, sobre a história de crimes americanos que chocaram. Então, eu acho que ele não é que ele desistiu, acho que é porque ele mexe muito, assim, Mudar o foco. ele mexe muito com diferentes gêneros, ele vai sair tentando em vários gêneros diferentes e tal. Acho que não foi que ele desistiu ou largou, não. Acho que é que... Ele quis mudar o foco É. por enquanto. Apesar que tem. Assim, eu não considero comédia, mas acho que tem aspectos de comédia. The Politician. Não é exatamente comédia, mas tem muitos elementos de comédia na série. Bom, depois de Scream Queens, então, lá em 2016, Ryan decide trazer para a TV americana American Crime Story, né? Então a gente não é um spin-off de American Horror Story, mas é uma série aí que segue nessa linha do American Tanana Story, né? American Crime Story, que estreou a sua primeira temporada em 2016, é uma série antológica, então a primeira temporada foi sobre o O.J. Simpson, né? Sobre o assassinato, sobre o julgamento do O.J. Simpson. Acho que é o O.J. Simpson mesmo, né? Isso. E aí tivemos a segunda temporada, que pra mim é uma obra de arte da televisão, que foi sobre o assassinato do Versace. Que, inclusive, trouxe de volta, né, Darren Criss, fazendo um papel completamente diferente, né? Fazendo um psicopata, um assassino. E ele brilhou muito, acho que inclusive ganhou prêmios de melhor ator, né? Ele ganhou o Emmy daquele ano por American Crime Story. Pois é, de melhor ator. Lembro que ficou bem hypada essa temporada, na época das premiações. Eu achei uma temporada excelente, assim, em questão técnica. Muita gente reclamou porque o nome da temporada era The Assassination of Gianni Versace, eu acho, né? E aí as pessoas estavam esperando que fosse contar a vida do Versace, mas na verdade o foco da temporada foi contar sobre a vida do assassino, né? Que é o psicopata. Não sei se é psicopata, mas a pessoa simplesmente matou outra, pra mim é psicopata. Serial killer também. Na verdade ele é serial killer. Verdade. Essa eu não vou estar podendo comentar muito, porque essa é uma das que eu não assisti dele. Apesar, eu até tenho vontade de assistir a do O.J. Simpson, do Versace, mas eu nunca lembro de ir atrás. Mas eu reconheço que devam ser bons. A primeira temporada te faz passar muito ódio, muita raiva mesmo, porque a vontade de você socar muita cara do O.J. Simpson, né? Inclusive, até hoje eu tenho um ranço da cara do ator por causa do papel. Porque eu fiquei marcou muito, assim. Fiquei com muita raiva. E a segunda temporada, pra mim, foi excelente em questões técnicas, igual eu falei, né? Fotografia tava excelente, o roteiro pra mim tava muito bom também. Eu acho que as pessoas se apegaram muito ao fato de, porque nem mostra o Versace, a temporada era sobre o Versace, mas nem mostra o Versace. As pessoas se apegaram tanto a isso que acabaram, tipo assim, falando mal da temporada só pra falar que a temporada não era aquilo que tinham prometido, né? Que tinham vendido. Mas é isso. E agora nós temos a terceira temporada que já tá pra estrear, eu acho que é ainda esse mês, se eu não me engano, dia 26 desse mês. Do impeachment, né? Exatamente. Nós temos a terceira temporada aí que vai contar sobre o affair, né? Que levou ao impeachment de um dos presidentes dos Estados Unidos. Estou ansioso pra ver, porque a American Crime Story ficou com um hiatus enorme aí da segunda pra terceira temporada, porque a terceira temporada era pra ser, se eu não me engano, sobre o furacão Katrina, né? Sobre o governo, as cagadas que o governo fez na época do furacão Katrina. E aí o Ryan acabou trocando, né? Porque o impeachment ia ser a quarta. Aí ele acabou trocando, colocou o impeachment como a terceira. Não sei se ele ainda vai fazer a quarta do furacão. Mas enfim. Tu sabe dizer qual vai ser o presidente, assim, na história? Porque Então, eu ia perguntar se era o Kennedy, mas acho que o Kennedy foi o que morreu, né? Kennedy foi assassinado, foi. Deixa eu ver. Que foi assassinado. Do Clinton, Bill Clinton, se eu não me engano. Sim. Sobre o impeachment do Bill Clinton. Porque, se eu não me engano, ele teve um caso com a Monica Lewinsky, e aí um monte de coisa aconteceu. Eu sei. E a gente vai. Eu sei disso por cima. A gente vai ver o desenrolar na terceira temporada de American Crime Story. Assistam. Bom, depois, então, desse outro ícone, né? Ryan Murphy, eu tô falando, é um gênio incompreendido. Ele faz muita coisa boa. Temos, então, Field, né? Que foi, pra mim,
uma das melhores minisséries, entre aspas, porque até hoje o Ryan não falou se for minissérie, se vai ter outra temporada, né? Porque é pra ser antológica também. E a série, o tema dela seria rivalidade, né? De famosos na indústria, né? E aí a primeira temporada cobre os eventos da vida de Bette Davis e Joan Crawford durante a gravação, né, a produção do filme Whatever Happened to Baby Jane, lá em 62, né? E aí trouxe Jessica Lange, que já tinha saído de American Horror Story na época, eu acho, e Susan Sarandon, né, no papel de, respectivamente, Bette Davis e Joan Crawford. E aí, Marca, me fala, você assistiu Field? Não, Field não. É uma das séries do Ryan que eu não tive interesse de assistir. Pois você está perdendo uma das melhores. Pela data que eu tô vendo aqui, que é de 2017, já era uma época que eu já tava muito, assim, de bode dele. Uhum. Tava evitando muito produções dele, porque eu já tava com aquele ranço, assim, por conta dos problemas que eu disse anteriormente, sabe? Esse problema de continuidade dele sempre me incomodou, então... Mas, assim... E fora que não era exatamente uma temática que me interessava tanto, assim, então realmente eu não tive interesse de ir atrás dessa. O Ryan, pra mim, ele tem alguns temas muito bons, né? Ele traz, por exemplo, esse tema da Hollywood antiga, né? Pra mim, ele faz muito bem isso. Nós vimos isso em Hollywood também depois, mais pra frente. Mas Field, pra mim, terminou muito bem. Inclusive, eu terminei chorando a série. Então, assim, eu acho que que conseguiu encerrar muito bem. Ele toca muito nos temas da solidão das duas atrizes, né? De como a indústria empurrou as duas para elas serem essas arqui-inimigas para poder fazer marketing do filme, né? E como isso afetou muito a vida delas depois. E também sobre mulheres envelhecendo em Hollywood, né? Que as mulheres vão perdendo. Bacana, não sabia. Sim. É muito bom. Não sabia disso. É muito boa, é muito bom. E tem uma das aberturas mais lindas, assim, da série do Ryan Murphy pra mim. Mas, enfim, passamos, então, pra próxima. Lá em 2018, Ryan para e pensa e fala assim, nossa, eu nunca tive uma série procedural. E se? Inclusive, foi uma grande surpresa quando eu descobri que 911 era dele. Fiquei, caramba, uma série, digamos assim, porque o meio que o padrão... Exatamente, porque o padrão dos Estados Unidos é muito... O americano, ele aceita muito essa série de médico, de bombeiro. Então, eu me surpreendi muito quando eu vi que era do Ryan, essa série. Foi uma surpresa, assim, que eu nunca imaginei. Acho que todo mundo ficou assim, como assim ele vai fazer uma série procedural sobre bombeiros, né? Mas é isso, gente. A série 911, né? O nome já deixa bem explícito que é sobre casos de emergência. Então, explorar a vida de policial, médico, bombeiro, né? Paramédicos, bombeiros e tal. Em situações, assim, extremamente... Você fica assim, é o quê? São situações, eu acho que a maioria, se não todas, são baseadas em histórias reais de casos de ligação de emergência. Mas o Ryan dá um toquinho ali em 911, né? Um toquinho de... Não vamos falar só sobre os casos, né? Vamos falar sobre a vida dessas pessoas. Então, o que eu gosto muito de 911, que difere um pouco da grande maioria de séries procedurais, é isso, né? Eles focam muito, bastante, mais do que nos casos, na vida dos personagens. E isso faz com que a gente gere um apego muito grande nos personagens e a gente não consegue ver a série só pelos casos, a gente vê pelos personagens também. Pra não dizer que eu nunca tive contato com essa série, eu lembro, acho que mais ou menos na época da série, quando eu usava mais o Tumblr, eu lembro que o Tumblr ficou muito frenético em cima de dois personagens, que me surpreendeu muito que eles não eram um casal, mas eu achei engraçado quando eu descobri que o Ryan, ele meio que tava fazendo, não sei se ele ainda faz até hoje, que eu não acompanho, mas ele meio que fez um queerbait em cima de dois personagens, dois caras, e quando eu fui olhar, porque eu olhei os GIFs, as cenas e tal, aí eu fui olhando, interessante, só que eu não queria ver a série, eu não tinha interesse de começar a série. Então eu fiz o que acredito que muita gente deve fazer, que não assiste a série, mas vai assistir compilado do casal no YouTube. Só que a minha surpresa foi descobrir que eles não eram um casal. Não. Eles não são um casal. Infelizmente, então, fica não. Nesse
esse queerbait fica num queerbait que eu fiquei... Aí me surpreendeu mais ainda por ser um queerbait numa série do Ryan Murphy. Eu fiquei, cara, é sério que tá fazendo queerbait com esses dois? Porque quando eu fui parar pra assistir os compilados das cenas dele, parece muito de casal. Inclusive eu não sei o nome deles, eu não lembro o nome deles, mas eu sei e acho que você deve saber. É o Buck e o Eddie. Pronto. Eles dois, quando eu assisti as cenas, eu falei, cara, não é possível que eles não sejam um casal, porque isso tá muito na cara que eles são um casal, e eu fiquei muito surpreso com isso. Acho que esse é meu único contato, assim. Assim, 911 tem uma história maravilhosa, né? Tem aí, nós temos Angela Bassett, nós temos Peter Krause, a gente tem Connie Britton. Não, teve Connie Britton, que ela já saiu. A gente tem Jennifer Love Hewitt. Então, assim, tem um elenco bem pesado, assim, de pessoas que eram comumente faziam séries mais, assim... A Angela fez American Horror Story, fez algumas outras séries também mais dramáticas. Maravilhosa. O Peter Krause, ele fez Parenthood, né? A Jennifer Love Hewitt, ela fez algumas séries bem famosinhas também. A Connie Britton veio de American Horror Story também, né? E de algumas outras séries. E aí, eu acho que eu fiquei chocado por ser do Ryan Murphy, por ser procedural e por ter um elenco bom. Assim, eu acho que esse é um... Como é que fala? Eu esqueci. Quando são 3 coisas boas, enfim. É isso. Eu acho que 911 é muito bem sucedido por esses 3 motivos, né? Tem. E tá aí até hoje, né? Tá aí indo pra sua 5ª temporada. E é isso. Deve continuar por um bom tempo, né? Nós temos aí as séries do Dick Wolf, que provavelmente a gente vai fazer algum episódio sobre o Dick Wolf também, porque o cara é gigante. Mas... É o que criou Chicago, né? A série de Chicago. Law and Order, né? As Law and Orders e as Chicagos. Então, pra você ver... São milhares. Tanto que o cara é grande aí nas procedurais, né? Então, acho que o Ryan olhou e falou assim, eu quero fazer igual, né? Em 2018 também, nós tivemos um lançamento maravilhoso, que é Pose. Acho que vai ser, depois de Glee, uma das melhores séries do Ryan. Mas... você quer falar um pouco sobre Pose? Aí que tá, eu acho que o Ryan, ele não... Eu acho que o Ryan ele só produz, porque eu acho que ele não criou a série. Se eu não me engano, acho que quem criou foi a Janet Monock, não lembro o nome dela. Ele é um dos criadores, dirigiu alguns episódios e escreveu 7 episódios. Ah, tá. Inclusive, os criadores são Ryan Murphy, Brad Falchuk e Steven Kennels. E aí, produtores, nós temos a Janet Mock. Ah, tá. Eu confundi, eu achei que ele só produzisse. Eu achei que a Janet tinha criado Pose. Ele que é o criador. Então, com Pose, eu gosto muito. Realmente eu tenho muitos elogios pra fazer pra série, mas, de novo, eu caio naquele mesmo argumento de que o problema que ele tem com continuidade também se apresenta em Pose e por mais que eu tenha gostado muito, eu chorei horrores. Não dá spoilers no final. Não vou dar spoiler no final, mas é algo que, se eu parar pra fazer um recap das 3 temporadas, uma coisa que me incomodou na série como um todo, isso é realmente uma opinião minha, um incômodo meu, de que a série, eu queria que ela tivesse tido uma continuidade mais precisa, porque eu não lembro exatamente os detalhes, mas eu lembro que da primeira pra segunda temporada, fiquei com aquela sensação de que, tipo, o que tá acontecendo? Porque teve um salto temporal bem grande. Exato, tem um time jump muito grande e coisas, tipo assim, de uma temporada pra outra muita coisa mudou. Uhum. No sentido de, tipo, tá acontecendo tal coisa nesse episódio, na season finale. Aí na temporada seguinte, além de ter esse salto temporal, meio que descarta, por exemplo, algo que aconteceu com uma personagem X e, tipo, não comentam mais, sabe? Uhum. Aí, de novo, recai nesse problema de continuidade dele. Mas, ao mesmo tempo, eu também não achei tão ruim essa questão de ter saltos temporais, porque você vê determinadas épocas, né? Sim. Principalmente para a comunidade LGBT em Nova York e também no auge, no começo da AIDS, né, do HIV, no surto de HIV. Epidemia, eu acho. Isso, epidemia. E foi interessante. Mas,
aquela coisa, com Pose eu gosto muito, mas ao mesmo tempo eu também certos pontos que eu não deixo passar, que eu acabo criticando porque é algo que me incomoda, mas no final o saldo com Pose é mais positivo do que negativo, entendeu? Eu gosto muito da segunda temporada de Pose por pegar a época do Vogue, né? Madonna trazendo visibilidade para essa coisa do ballroom, né? Dos bailes e tal. Eu achei muito bom. E eu acho que eu amo os bailes. Eu amava assistir os bailes, as competições, a pontuação, tudo. Eu acho que a segunda temporada trouxe uns debates maravilhosos também, né? Sim. Nós tivemos aí assassinato de pessoas trans, nós tivemos relacionamentos de pessoas trans naquela época, como que era, né? E de pessoas gays também, com AIDS. Então, assim, eu acho que a segunda temporada também trouxe muito debate bom. A terceira eu ainda não vi. A terceira eu gostei bastante. Assim, eu tenho algumas ressalvas aqui e ali, mas eu gostei bastante. Fora que outra coisa muito boa de Pose, que quando você para pra pensar, Pose, o Ryan, na série, ele, digamos assim, você sente, pelo menos eu tive essa impressão, você percebe que ele foi aprendeu com os erros do passado e realmente soube trabalhar muito melhor a questão de representatividade de maneira geral, tanto não só para as pessoas trans da série, mas também para outras, digamos, outras vertentes do pessoal da comunidade LGBT, principalmente gays, negros, relação entre um gay mais novo e um gay mais velho. Sim. Toda a questão trans também, eu achei muito, muito, muito bacana. Nós temos um elenco super diverso, assim, com atrizes trans mesmo, então acho maravilhoso. Maravilhosas. Nossa, maravilhosas. Dominique Jackson, nossa senhora, eu amei ela. Inclusive, a Angelica Ross participou da 9ª temporada de American Horror Story, né, fazendo uma personagem mulher, sem ser trans, mulher mesmo, mulher cis, né, ela fazia o personagem de uma mulher cis. E foi, eu acho, a estreia dela numa série fora Pose, né? E, se eu não me engano, ela já tá com outros projetos com o Ryan também. E eu acho que a MJ Rodriguez, né? A MJ Rodriguez também tá com muita coisa. Sim, MJ Rodriguez. Também tá com muita coisa pra fazer fora depois que Pose acabou. Se eu não me engano, ela já foi escalada pra uma outra série, né? Sim. Acho que uma série da Apple TV. E trouxe uma visibilidade muito grande também pra sensação que é o ícone Billy Porter, né? Que fazia o Pray Tell. Sim. E, assim, todo mundo começou a descobrir, conheceu o ator, conheceu ali a personalidade, né? E viu que ele é uma pessoa maravilhosa. Eu não vou dar spoiler, mas a atuação do Billy Porter na terceira temporada tá sensacional. Ansioso pra ver. Sério, a entrega que ele dá na terceira temporada, por questões que o personagem dele passa, nossa, sensacional. Aí, em 2020, né, então, pulando aí Pose, depois de 2 anos, 2020, Sim. Nós temos a estreia do spin-off daquela série esquisita que todo mundo falou assim, ok, Ryan Murphy fazendo procedural? Sim, nós temos então o spin-off de 911, se chama 911 Lone Star. Lone Star porque se passa, né, esse spin-off se passa no Texas, né? Um bombeiro de Nova York é escalado para ser capitão, sei lá, acho que é capitão mesmo que fala, de uma casa de bombeiros no Texas. Né? Então a primeira temporada explora bastante isso tem os casos esquisitos, loucos, assim, que você fica, como assim isso aconteceu na vida real mesmo? E aí a gente também tem essa coisa do cara novo que quer chegar mudando, ainda mais de Nova York e pro Texas, né, que é considerado nos Estados Unidos tipo a roça. Mais conservador. Um estado mais conservador. Assim, eu sou de Goiânia, né? Então acho que o povo de Nova York vê os texanos meio como se fossem goianos, sabe? Pessoas do interior. Pior que é bem por aí. É bem por aí mesmo. Então tá. Então é isso. E aí em 911 Lone Star nós temos nomes conhecidíssimos também, né? Ryan não podia deixar de trazer. Nós temos, então, Rob Lowe no papel principal, né? Nós temos Liv Tyler, né? No papel principal da primeira temporada. Depois, infelizmente, ela não continuou. Não sei porquê. E nós temos também a Dina Torres, que eu acho que foi mais conhecida
em Suits, né? Maravilhosa também. Sim. Tanto ela quanto a série. Então, e aí nós temos esses nomes grandes, né? Porque Rob Lowe é um nome grande já. Liv Tyler, gente, Liv Tyler fez Senhor dos Anéis. Então, assim, é nome grande mesmo. Bacana. A primeira temporada eu achei mais ou menos, achei que teve mais baixos do que altos, assim, foi um desenvolvimento bem fraquinho. Mas a segunda temporada, os episódios que eu assisti, pra mim teve um salto gritante, assim, de qualidade, sabe? Então, compensa acompanhar se você já gosta de 911. De novo, o que eu falei na série Mãe, eu vou comentar nessa também. Eu também nunca assisti a série, mas eu também aderi ao YouTube pra acompanhar o casal, o famigerado casal gay da série. Mas essa é o casal é de verdade, nesse. Não, isso eu sei, porque eu assisti vários compilados deles, são muito fofos. Eu acho que o Ryan pensou assim, Carlos e o... fez cagada em 911 com o queerbait, vamos arrumar isso aí, é um casal de verdade. Eu imaginei que é o Carlos e o TK, acho que é TK, isso, né? TJ, não lembro o nome dele. TK. TK, pronto. Eu acho eles muito fofos, mas aquela coisa, continuo não tendo aquela vontade de começar nenhuma das séries, mas assim, quando saem cenas novas e eu procuro no YouTube, eu gosto de assistir as cenas deles. Pois é. Assim, a gente tá falando aqui, né, de Pose pra 911, teve outra série do Ryan, mas a gente pulou, porque a gente vai falar depois, né, que são as séries com a Netflix, né, do Ryan. Mas, Sim. Enfim, depois de 911 Lone Star, que agora tá indo pra sua terceira temporada, nós tivemos recentemente a estreia da série podre American Horror Stories. Tá tão ruim assim? Olha, eu assisti 2 episódios e curti muito não. Eu passo pano pra algumas coisas ruins de American Horror Story, mas American Horror Stories eu achei assim... Parece que foi feita de qualquer jeito, sabe? É uma coisa muito esquisita que tá rolando com essa série. Parece que estão fazendo, tipo assim, vai ser cancelada mesmo, sabe? Então... Sei. É uma história por episódio, né? Essa é uma antologia de episódio. Mas que o primeiro e o segundo episódio... bacana. Mas que o primeiro e o segundo episódio são a mesma história, né? Uma continuação do outro. E parece que no final da temporada vai juntar tudo também, vai ligar tudo. Porque o Ryan não consegue deixar as coisas separadinhas, ele quer juntar tudo depois. A antologia é pra isso. Pois é. Para de juntar as coisas. Pois é. Inclusive, isso me irritava muito. Isso, no começo, assim, em American Horror Story, quando ele começa a fazer aqueles mini crossovers, tipo, esse personagem aqui tá no personagem no lugar da outra temporada. Eu achei bacana no começo, quando era algo muito, muito sutil, muito por cima. Era tipo easter eggs. Isso, tipo easter egg. Aí eu já nem acompanhava mais, mas quando o pessoal comentava que, tipo, tinha crossovers e, tipo assim, a galera interagia real. Porque, cara, que bagunça, cara. Pra que você... Mas sério, assim, pra que fez isso, sabe? Vou defender a 8ª temporada, que foi Apocalipse. Que foi um crossover de Murder House com Coven. Porque eu acho que essa temporada foi mais pra... como é que fala? Uma redenção de Cover, né? Do final de Cover. E dos personagens mal aproveitados de Cover. Porque eles foram bem aproveitados em Apocalipse. Nós tivemos bons desenvolvimentos e tal. Mas, assim, é isso. Apocalipse foi bom, mas eu acho que ele não vai fazer mais muito crossover depois disso, não. Eu acho. Porque é aquela coisa, cara, se você vai fazer uma série antológica, cara, mantenha a sua antologia. Tipo, não tem pra que você misturar as histórias, misturar os universos, sabe? Então, a proposta não era essa. Aí ele resolve inventar moda fora. É chato mesmo não acompanhar. É chato pra, tipo assim, eu quero assistir só essa 8ª temporada. Aí você fica assim, não, mas pra assistir a 8ª temporada e entender, você vai ter que assistir a primeira e a terceira, porque é um crossover das duas. Exatamente, entendeu? Aí... Então acaba que perde a antologia do negócio. Exatamente, ele foge da proposta inicial, sabe? De novo, o que volta pro mesmo argumento. Isso prova de que ele não sabe continuar as histórias que ele cria. Por isso que eu tenho muito pé atrás pra começar as séries dele hoje em dia. Porque isso me irrita muito, essa falta de continuidade, essa falta de preocupação com continuidade dele, nas produções dele. Pois é, mas então,
Bom, chegamos então a American Horror Stories, foi lançado esses dias, né? E a gente deixou algumas de fora, como eu falei, para falar sobre especialmente o contrato do Ryan com a Netflix, né? Sim. Lá em 2019, se eu não me engano, saiu a notícia de que... De 2018, se eu não me engano, saiu a notícia de que o Ryan tinha feito o acordo com a Netflix, né? A Netflix, na verdade, saiu catando, né? Pegou a Shonda, pegou o Ryan, saiu catando pessoas que fizeram séries de sucesso, né? E falou, vamos ver. Eu lembro desse rolê. Faz alguma coisa aqui na minha também, vamos ver, né? E aí, o que eu pergunto para vocês dois? Quais eram as expectativas de vocês? O Marcana já falou que já não eram muito altas as expectativas dele com o Ryan, né? Tem muito tempo já que ele não tem expectativas altas com o Ryan, mas você achou que ia mudar alguma coisa com a Netflix e foram atendidas suas expectativas ou você não criou expectativa? Então, antes da gente falar das produções propriamente ditas, ele fechou esse contrato com a Netflix de 300 milhões, é isso? Tô vendo errado? Não é possível. Nossa. É caro, hein? Mas é aquela coisa. Porque aquela coisa, a Netflix viu que tá perdendo, né? Tá perdendo todos os títulos possíveis saindo. Uhum. Eles tiveram que aderir àquela coisa. Vamos pegar essa pessoa que é foda em tipo, Shonda. A gente pega o currículo. A gente pega um currículo do Ryan, pega o currículo da Shonda, um currículo assim, de muitas séries de sucesso, assim, né? Então, acho que a Netflix cresceu o olho em cima mesmo. E aí, a Netflix nunca tinha feito nada parecido, e foi esse contrato foi mais lucrativo na história da Netflix. E, quiçá, da história das produções de série, né? 300 milhões pelo que a gente viu até agora, né? E a gente vai entrar em detalhes aí de cada um, mas só lembro de 300 milhões quando a gente estiver falando sobre as séries que ele produziu até agora. Assim, e antes da gente falar das séries do Ryan já, né, das coisas da expectativa e tal, saiu recentemente uma notícia de que a Netflix não estaria muito satisfeita com o desempenho das produções do Ryan Murphy, né? E aí... Marcana, você não pode ser assim com um membro do Vale. Esse aí eu faço questão de tacar pedra. Olha, que horrível, que horror. Cuspindo no prato que comeu, assisti um monte de Mentira, né? Calma, nem tanto. Tô brincando, mas ao mesmo tempo a brincadeira tem fundo de verdade. Sou meio termo. Ok. Uma mão eu tô acariciando, a outra eu tô jogando fé. Mas, Marcana, responde. Você tinha expectativa de que seria diferente na Netflix? Que teria alguma coisa legal na Netflix ou não? Se foi atendido? Então, das séries dele da Netflix, eu só assisti a primeira temporada de The Politician e Hollywood. Não assisti Ratched e também não assisti Hostel, que foram, acho que são as únicas produções dele até agora, são né? São as 4 produções. E tem mais 2 a caminho. Pronto. Quando eu vi essa notícia do Ryan, para esse contrato com a Netflix, eu não tive expectativas, porque aquela coisa, eu tenho anos de experiência assistindo as produções dele, já sei o que esperar e o que não esperar, mas ao mesmo tempo eu imaginei que, se é Netflix, eu imagino que poderiam vir coisas diferentes do que ele já tinha feito na Fox, esses anos todos. Mas aquela coisa, eu falando pela minha experiência de ter assistido essas duas que eu citei, The Politician e Hollywood, eu diria que não mudou tanto, principalmente The Politician. The Politician, outra que me incomodou, outra que eu amo o Ben Platt, ele é maravilhoso, lindo, amor da minha vida, quero casar com esse homem, tudo. Mas a série, meu Deus, cara, a série assim, pé em cabeça, vai para um rumo, depois vai para o outro, não sabe o que quer. Tanto é que quando eu terminei o último episódio, eu fiquei, cara, eu fico por aqui, porque isso aqui virou uma bagunça de um 8 para um 80, de maneira tão surreal que eu fiquei, cara, eu fico por aqui, porque chega de série viajada do Ryan, pra mim chega. Então, realmente, eu só assisti a primeira e não pretendo continuar a segunda. No entanto, com Hollywood, já não vou criticar tanto, porque foi até que uma surpresa. Vou ter que dar esse biscoito. Eu realmente gostei bastante de Hollywood. Eu não achei ruim. Óbvio, é uma farofona, mas eu gostei muito do que ele se propôs a fazer lá. Hollywood é uma releitura. Hollywood é tipo um What If que tá tendo da Marvel, é tipo um What If de Hollywood.
e se Hollywood fosse Isso. diferente? E se isso tivesse acontecido diferente, né? Isso, eu gostei muito do que ele fez. O último episódio eu achei muito bacana, a galera no Oscar e tal. O que a produção, como Hollywood mudou por conta dessas mudanças na época, né, na realidade da série, né? Então, Hollywood é uma série que eu vou Ryan pra Netflix e realmente eu vou estar dando esse biscoito. Assim, Mas contra-gosto, né? Porque... Então, ok, as suas expectativas já eram baixas, porém, poxa, Ryan. Pois é. Ok. Pois é. Tom, e você? Quais eram suas expectativas pro Ryan na Netflix e o que você achou até hoje? Olha, sinceramente, eu não tinha muitas expectativas altas para o Ryan Murphy na Netflix, não porque ele não seja um bom showrunner e um profissional de sucesso aí na área no mundo das séries, mas eu acho que o ápice do Ryan Murphy, acho que ele consegue bem com as produções que ele fez antes de American Horror Story e Nip Tuck, enfim, mas eu acho que o FX dá muito palco para o Ryan Murphy já. Tanto que, assim, que para mim, dessa lista de séries que a gente falou até hoje, eu acho que Pose é a melhor, acho a mais importante em vários gêneros, de vários motivos, mas eu acho que o Ryan, ele se dá bem já com esse mercado que ele já achou. Acredito que a Netflix colocou ele por conta da inovação que ele traz para as produções, mas eu acho que, pelo menos até agora, a gente não viu. Eu gosto muito de Hollywood também, não vi todas que ele produziu para Netflix. Ratched eu vi um pouquinho também, The Politician eu não gostei muito, mas eu acho que a Netflix estava contando com alguma coisa assim muito sensacional, muito quebrando barreiras, quebrando tabu, e até agora ele não entregou, né? Então acho que assim... É porque é aquela coisa, ele pode não ser, tipo assim, não pode... Ele pode não ser perfeito, né, às vezes, mas uma coisa que ele faz muito, assim, que eu realmente reconheço que é um ponto positivo, todas as produções dele sempre vão ser inclusivas. Sim. Ele sempre vai tentar ser o mais inclusivo possível. Então, querendo ou não, isso chama um público. Mesmo que ele seja um público específico, chama um certo público, entendeu? Chama uma audiência. Porque hoje em dia você vê que é uma produção do Ryan Murphy. Pronto, você já espera que tenha no tipo de comunidade... Lacração. Você já imagina um lacre ou a inclusão de um determinado tipo de personagem pertencente. Tabu sendo quebrado. Exatamente. A minha opinião sobre Ryan na Netflix pra mim, essas poucas séries que ele produziu até agora, minisséries, parece que ele tá muito fechado. Parece que ele não tá podendo explorar muito, sabe? Não sei se ele não tá podendo ou se ele não tá conseguindo, porque igual vocês falaram, com a Fox, né, /FX, ele consegue explorar muito diferentes gêneros, diferentes características de diferentes séries, porque igual a gente vê, a gente tem musical, a gente tem série de horror, série de comédia, série procedural, enquanto que na Netflix parece que as séries são muito travadas, sabe? Ao mesmo tempo que parece coisa dele, não parece coisa dele, sabe? Eu tenho essa sensação com as séries dele na Netflix. Sim, eu concordo, e eu acho que o que a gente espera que as próximas, né, tragam, eu acho que é pegar o que ele sabe de fazer melhor, que é contar as histórias e dar sempre isso que vocês acabaram de citar, né, ser bem inclusiva nas histórias, e eu acho que é meio que dar o que o público quer e fazer bem, né, porque como a gente falou das parcerias que ele já teve, eu acho que o Ryan Murphy, ele sabe trabalhar não somente com as capacidades dele, né, mas ele tem as parcerias ali que ajudam no que ele quer fazer, tanto que a American Horror Story não é feita sozinho, né, ele está sempre colaborando ali. Então, se ele fizer essa mesma coisa na Netflix, mas trazer o que as pessoas querem ver, né, talvez a gente precisava de Ratched, talvez, desculpa os fãs, né, não tô falando mal da série, mas era necessário, assim, ter uma coisa, porque não é um horror total, e também não é uma série ali, só um drama, ela tem carrega alguma coisa ali mais sombria e tal, enfim, mas eu torço para que os próximos sejam mais revolucionários, né. Eu acho que uma coisa que pode dar certo para ele é se ele focasse em minissérie, porque Hollywood, assim, do meu ponto de vista, Hollywood deu certo. Eu não assisti Houston, mas eu já vi... Minissérie ou antologia, né? Eu já vi gente comentando que Houston é até ok. Eu não posso opinar porque eu não assisti,
Mas, por exemplo, nos podcasts que eu escuto, tem uma galera que realmente já elogiou Houston. Tipo, não achou ruim. Então, eu acho que se ele focasse em minissérie nessa era nova com a Netflix, talvez dê mais certo do que ele tentar fazer algo como Ratched, que é algo que continua, ou The Politician. Eu acho que se ele focar em fazer histórias mais fechadas, ou seja, minisséries, ele pode acabar dando mais certo na Netflix. A pessoa que... O Pedro aqui, a pessoa que escreveu a crítica, disse que Houston é ruim, porque foi ele que escreveu a crítica. Mas eu não vi ainda, quero ver por motivos de Ewan McGregor, né? Mas quero ver a minissérie. E por ser do Ryan também, né? Essa não tem interesse. Mas assim, a gente já falou, já passou por cima, então nós tivemos The Politician, que atualmente tem 2 temporadas, não sei se foi renovada. A gente falou de Hollywood, né? Que foi uma minissérie do Ryan, que foi um grande what if, né? Do Ryan, né? Tipo, e se Hollywood escalasse atores negros naquela época, em 1950, e se escalasse, contratasse roteiristas gays, né? Como seria, Sim. como teria mudado a história do cinema aquilo naquela época, né? Então ele tenta trazer essa visão. E aí nós temos Ratched, né, em 2020, que é baseado no filme... Gente, eu esqueci o nome do filme. É Um Estranho no Ninho. Enfim, né, como o Tom falou aí, é baseado nesse filme aí, que toda hora eu esqueço o nome. Não sei por que raios, eu fico com ele só em inglês na cabeça. E é isso, né, baseado numa enfermeira desse filme e tal. E aí nós temos esse ano, lançou essa minissérie do Ryan, né, que é Houston, que eu não assisti ainda, né, quero assistir, está nos meus planos aí, mas é baseado na vida de um designer, se eu não me engano, né, e é baseado em um livro, mas tem a grande estrela, né, Ewan McGregor, estrelando aí essa minissérie. Dizem aí que não é muito boa, outros dizem que é boa, mas é isso, né. E aí, depois dessas duas, nós temos mais 2 séries do Ryan que estão para estrear com a Netflix ainda, né? Que ainda tá no contrato dele com a Netflix. Que é a minissérie de A Chorus Line, que é um musical da Broadway. Não sei se a minissérie vai ser musical, né? Mas é uma minissérie baseada no musical da Broadway. E nós temos depois Monster, The Jeffrey Dahmer Story, né? Que vai ser com o Evan Peters, que vai falar sobre um serial killer, um assassino aí bem conhecido, que matou 17 homens, né? Meninos e homens. Esse é outro que não sai do cativeiro dele, né? Sai sim, que Evan Peters estava em Mare of Easttown, que não tinha nada de Ryan. Mas assim, o Ryan ama colocar o Evan pra fazer um psicopata, né? Né? Um estranho, esquisito aí. Eu tinha esquecido dele, Mare. Em Mare, ele era um policial, fazia papel de adulto, né? Não era psicopata e tal. Mas enfim. Inclusive, você dá pra ver que às vezes sair da asa do Ryan dá uma respirada, né? Porque eu nunca tive essa. Ai meu Deus, Evan Peters, não sei o que e tal, mas cara, foi assistir ele em Mare. Porque, cara, até que você. Refrescante pros olhos, né? Até que, inclusive, eu achei. Não, detesto admitir isso, mas inclusive eu achei. Bonitinho, você em Mare of Easttown tá ok. Tá bonitinho, tá. Mas, hein, outra okay, que saiu do entendeu? cativeiro foi a Sarah Paulson, né? Que tá famosíssima aí. Antigamente ela era mais conhecida no fandom de American Horror Story, do fandom do Ryan Murphy. Agora, mas hoje em dia ela tá em filmes famosíssimos com estrelas do cinema. Então a Sarah Paulson decolou bonito aí na carreira também. O Ryan deu a bênção, falou, pode ir, minha filha, eu te liberto, né? E aí ela saiu voando aí, né? Nas asas da atuação. Inclusive, até recentemente ela já comentou que queria muito não ter participado da 6ª temporada, que ela detestou. Gente, mas ela tá maravilhosa. É porque ela grita muito. Ela detestou, mas ela... É a temporada que ela mais grita. Sério. Mas eu amei. Por mim fazia de novo, inclusive, Sarah. Desculpa. Mas... O Ryan até respondeu, se eu não me engano, ele até respondeu fazendo graça com ela sobre esse comentário dela. É bem, bem legal, né? Que ele não levou pra esse lado, tipo, ai, nossa, então não te chamo pra fazer mais nada.
É porque eu acho que os dois têm uma amizade ali já, não tem como não. Pra ter participado de tanta coisa dele já. Não é só no cativeiro, não. Aham. Mas enfim, encerrando agora aqui nossa discussão, né? Vamos falar mais um pouco, né? Qual a importância de Ryan Murphy, tirando tudo de ruim aí que vocês acham que ele tem, né? As opiniões que vocês têm contrárias às coisas deles e tal, dele, mas qual que vocês acham que é a importância dele para a cultura pop atual? Discorram. Igual o professor, discorram. Tá, eu acho que o Ryan Murphy tem sim uma influência grande na cultura pop, porque principalmente com Pose, mas eu acho que de uma forma, não que ele seja, tipo, esteja em todo lugar, seja meme em todo lugar, mas eu acho que gerações, na verdade, mais de uma geração já tem visto coisas do Ryan Murphy. Então, desde quando tinha lá Popular, depois Glee, depois as gerações estão começando a ver as coisas que ele está fazendo pela Netflix. Então, acho que quando vira uma coisa geracional, eu acho que isso influencia totalmente na cultura pop e como séries também estão em cultura pop todo o tempo, né? Quem está envolvido com esse meio, com falar sobre o que é o pop em geral, conhece o Ryan Murphy. Então, ele faz parte, né? Como a gente falou um pouquinho no começo, ele também é um ativista, né? E ativismo também está muito em alta. Então, acho que por esses motivos ele é, sim, uma figura muito importante para a cultura pop atual e do futuro de uns anos atrás aí também. São 22 anos fazendo televisão já, né? Então... É chão, viu? É chão. Mas e aí, Marcana, o que você tem para dizer sobre Titia Murphy para os íntimos? Pronto, então... Apesar de eu meter o pau e falar mal horrores dele, eu jamais posso negar a importância que ele tem pra cultura pop, principalmente nesses anos todos. E por mais que eu critique, por mais que eu falo mal, eu tenho que agradecer muito a ele, porque Glee foi a série que realmente me marcou, tipo, marcou a minha, digamos assim, o meu final de adolescência para o começo da vida adulta, e marcou de uma maneira muito profunda, porque por mais que Glee tenha 1 milhão de defeitos, muitos erros, inclusive erros de representatividade e tal. Foi uma série que, digamos assim, quebrou as suas barreiras na época que estava no ar, que marcou uma geração, deixou lá o seu marco, né? E eu devo muito isso a ele, porque mesmo com erros na representatividade, ao mesmo tempo teve muito acerto na representatividade que me fez abrir os olhos para questões diferentes, para pessoas com vivências diferentes, sabe? Toda essa... Como é que posso falar? Abriu todo um leque de possibilidades para eu entender assuntos diferentes da minha bolha, sabe? Do que eu conheço na minha bolha. Então, por um lado, eu devo agradecer isso a ele. Eu queria abrir um parênteses aqui. Eu sei que não é série, mas uma produção dele, que eu tenho só elogios, que eu realmente eu amei, eu morri de chorar. E não é série, é filme. É The Normal Heart. Maravilhoso. E é um filme incrível dele, tá? É um filme que eu realmente não posso falar mal, porque foi um filme maravilhoso dele, que ele fez com o Matt Bomer e o Mark Ruffalo, que é o Hulk em Vingadores. E que é um filme que eu me acabei de chorar, de tão bom que foi. E realmente eu só tenho elogios pra esse filme. E esse biscoito pro Ryan eu vou estar dando. A gente acabou não falando, né, dos filmes que ele fez. Ele fez alguns filmes aí, inclusive nesse contrato com a Netflix, ele fez alguns filmes, né? Foi The Prom, horrível. The Prom and The Boys in the Band, né? Ele fez esses 2 filmes aí já com... The Boys in the Band é ok. Com a Netflix. Eu não acho horrível, mas eu também não acho nada demais. The Boys in the Band ele foi só produtor, né? Enquanto que em The Prom ele foi diretor e produtor, né? Mas... Horrível. É muito ruim. Enfim, igual você falou, né? Glee engatinhou para que outras séries pudessem correr na questão, quesito representatividade, né? Quando a gente está engatinhando, a gente comete alguns erros, né? Quando a gente começa a tentar andar, a gente cai ali, comete alguns erros na questão de representatividade. Então, mas eu acho que
para que não sei se para que Pose conseguisse ser Pose, se Glee teve um grande papel ali, sabe? Mas eu Com falo... certeza, porque Glee, hoje em dia, seria uma série extremamente cancelada, não teria sobrevivido o que sobreviveu, mas não se pode negar que, pra época da série, ela realmente quebrou muitas barreiras. Tipo, o Ryan colocava muitos tópicos, digamos assim, tabus ou tópicos mais sensíveis que não eram muito abordados na TV aberta americana. E realmente na TV aberta, ainda por cima, na TV aberta, entendeu? Tipo, colocar um personagem trans, mesmo que ele tenha errado muito na época, teve uma diferença. Você incluir um personagem trans, sabe? Eu não lembro se teve mais exemplos, mas, tipo assim, colocou vários tipos de minorias na época, na série. Mesmo que ele não tenha desenvolvido da maneira correta, foi um diferencial as séries que ele produz hoje em dia, entendeu? Que dá pra ver que ele aprendeu muito com os erros, principalmente com os erros que Glee teve. E eu percebo que ele tenta ter um toque mais sensível na hora de falar sobre minorias na qual ele não faz parte, que, por exemplo, é Pose. Pra mim, se for comparar a Pose, ele soube acertar muito, porque eu acredito muito que ele deva ter aprendido o histórico que ele teve. Sim. Entendeu? Pose, ele dirigiu poucos episódios, foram 3 episódios, e escreveu 7 episódios. Eu sei que em muitos episódios, ele tem, se eu não me engano, inclusive um projeto de colocar mais mulheres e homens gays, mulheres gays, pessoas da comunidade LGBTQ, né, QIA+. Ele tem um projeto de colocar essas pessoas mais na TV, como diretores, escritores, e eu acho que Pose foi onde ele mais conseguiu, assim, dar essa liberdade para essas pessoas contarem suas histórias, que não era uma história só dele mais, né? É uma história de outras pessoas, histórias diferentes da dele, e que ele abriu esse leque para as pessoas saírem contando as suas histórias. Achei muito legal. Mas então, gente, é isso. O papo sobre Ryan Murphy fica por aqui. Quem sabe daqui mais alguns 10 anos a gente volte a falar sobre mais séries, talvez ele, né, emplaque se elogia mais ou critica mais. Talvez ele consiga emplacar algum sucesso aí. Eu acho que só fora da Netflix ele vai conseguir, mas tudo bem. Vamos ver projetos futuros dele, né? Eu tô sempre aqui vendo tudo que ele lançar, eu tô falando, não, vou ver, vou passar spam, vou tentar assistir e tal. Porque, né, Glee me introduziu ao mundo maravilhoso e eu conheci ele através disso, e pra mim ele ficou marcado. Inclusive, é o que eu sempre digo, eu nunca lembro exatamente qual série eu comecei, mas Glee faz parte do que eu chamo de trindade, as 3 séries. Eu realmente lembro de ter começado, que foi Glee, Vampire Diaries e Pretty Little Liars. Sim. E eu não lembro a ordem de qual eu comecei, mas, tipo assim, Glee faz parte desse pilar. Glee faz parte desse... Era um episódio de cada. Isso, Glee fez parte desse pilar pra eu ter começado a minha jornada com séries até hoje. Sim. E até hoje não parei mais. Pois é, então é isso por hoje, pessoal. Eu quero pedir pra vocês não esquecerem de seguir a gente nas nossas redes sociais, né? Nosso Instagram é @Banco de Séries Oficial. No Twitter nós temos @BDS News Oficial e @Banco de Séries. Temos o nosso canal do Telegram, Banco de Séries News, né, onde você pode ler as notícias e participar do fórum. Você vai ser sempre bem-vindo a participar do fórum, conversar lá com a gente. E muita gente lá, o Marcano, inclusive, veio de lá, né, um dos nossos convidados de lá. E não se esqueça de marcar esse episódio, dar nota e comentar sobre o que vocês acham do Ryan Murphy, da carreira dele. Não falem mal de Glee. E é isso. Falou, pessoal. Queria agradecer pelo convite. Amei demais participar. Minha primeira participação em podcast. E já fica aqui a minha sementinha, plantar a minha sementinha eu vou amar participar em episódios futuros, então quando quiserem abordar um tópico e me chamarem, eu vou estar aceitando. E muito obrigado, meninos, amei conversar com vocês, amei conversar sobre o Ryan, que é uma pessoa que eu tenho bastante assunto a ficar dissertando, e é isso. Meu mais sinceros, muito obrigado. Que isso, achei maravilhoso ter convidado alguém que fosse fora ali dos hosts fixos também, acho uma tendência muito boa.
E não se esqueçam de seguir a gente também no Spotify ou no Google Podcasts, Amazon Music, onde vocês nos ouvem aí. Não deixe de seguir a gente, que toda semana tá saindo episódios aí sobre vários temas diferentes. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Até, tchau. Bom, pessoal, antes que vocês terminem o episódio, né, saiam aí da plataforma que vocês estão ouvindo e tal, fechem o episódio. Volta aqui comigo rapidinho, porque Titia Murphy gosta de contrariar a gente, né? E a gente gravou o episódio num dia, no outro dia saíram várias notícias sobre novos projetos do Ryan Murphy, né? Então eu vim aqui fazer esse anexo do episódio para contar esses novos projetos dele, né? Primeiro vai ser a expansão da franquia American Story, né? Que vai ganhar mais 2 novos spin-offs. O primeiro chamado American Sport Story, que vai ser sobre futebol, figuras esportivas, né? A primeira temporada vai ser baseada num podcast sobre futebol. E depois teremos American Love Story, que vai falar sobre o casamento, namoro turbulento e casamento de John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, né? Então nós vamos ter aí uma Modern Love versão Titia Murphy, talvez, não sabemos. Depois nós temos foi noticiado que a 4ª temporada de American Crime Story já está em desenvolvimento. Vai contar a história do Studio 54, um estúdio famoso, uma boate famosa, né, de ricos, que era conhecido por suas músicas, drogas, sexo, festas luxuosas, coisa de gente rica, né? E vai contar sobre a sua queda também, depois de 3 anos no auge, e a sua queda devido à fraude fiscal, né? Então, a 4ª temporada já está em desenvolvimento. E por último, nós temos a notícia de que American Horror Stories, né? O spin-off de American Horror Story, foi renovado para a 2ª temporada, apesar de todo mundo achar que não seria renovado, né? Porque no banco de séries a nota tá bem baixa, tá todo mundo falando bem mal mesmo. Mas veio aí a renovação, né? Surpresa para todo mundo. E é isso, gente. Foram essas notícias, né? Agora sim, o episódio acaba aqui. eu fico por aqui, né? Vim gravar aqui correndo para vocês. E é isso, tchau, tchau.